sábado, 28 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Mais uma vez estamos aqui, apenas para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse privilégio da vida, esse privilégio da saúde, e esse privilégio de estar aqui, de poder transmitir doces pensamentos. Quero também agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que sempre colaboram conosco no nosso dia a dia. Agradecendo também a eles pelas oportunidades, pelo bom caminho que nos oferece e as criaturas que eles colocam em nossa vida para que possamos também compartilhar de tudo aquilo que aprendo com eles. Como disse, estamos lendo Doces Pensamentos. Estamos lendo o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo de número 49, na página 49, Allan Kardec propõe um pequeno diálogo entre o visitante e ele. Paramos ontem nesse item. Visitante. Voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Allan Kardec. É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu, desde já vos declaro que não irei defendê-los. Porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos ou auxilia no trabalho de preveni-los, ele presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como disseste, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos eram espalhados pelos 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como é que desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Visitante, eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuis à mesa, donde conclui
que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Allan Kardec. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica o seu modo, essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião, e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação à mesa falante da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional, é olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda é que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio e finalmente fazê-la despedaçar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. Ver Revista Espírita de junho de 1859, O Músculo Estalante. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tiptologia sobre os indivíduos que os produzem. Não, ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras, e notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu com toda a autoridade de sua ciência que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar um músculo curto, perôneo, e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tiptologia em todas as suas fases? Verificou por meio desse estalido muscular se podia produzir todos os efeitos tiptológicos? Não, porque do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência de seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia, já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo. Fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Visitante. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? Allan Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria,
uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando esses nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou então no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam como pensamento hostis, como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Visitante. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se não trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido, e outra, estar disposto a convencer-se. É dessa última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusão. Com este, eu não me ocupo absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feita com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos da ciência exata. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista. Sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las. E ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido, uma palavra, um fato, aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiência sem resultado provável. Vamos encerrando mais uma vez por aqui e deixando para uma próxima oportunidade a continuidade desse diálogo. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são de grande valia, de muita importância e muito bem-vindos, pois através delas nós podemos reduzir ou acrescentar algo com o objetivo de melhorarmos esse nosso trabalho. Quero pedir a Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e que esta oportunidade seja breve. Até.